Seja muito bem-vindo, bem-vinda a sala, então, onde a gente vai tirar mais uma dúvida corriqueira da galera aí. E claro, lembrando, como eu falei na aula anterior, eu vou fazer essas aulas mais curtas, mais direto ao ponto, para sanar essas dúvidas que a galera mais manda pra gente no Discord ou no Instagram, tá bom? Se você tem alguma dúvida também, deixa nos comentários aqui da aula que eu vou estar analisando e também, quem sabe, isso não vira uma aula para todos vocês, tá? Centralizando essas informações aqui. Uma dúvida muito corriqueira que a gente recebe é onde eu vejo essas UTMs. Beleza, eu instalei o script está chegando no checkout, os UTMs estão chegando no checkout, melhor dizendo. Como que eu faço para ver essas UTMs? Onde é que eu vejo? Como eu falei na aula anterior, você tem duas opções, tá? Você tem como ver no Analytics, se ele está bem configurado, você consegue ver lá e separar por UTM, quantidade de vendas, qual produto vendeu, qual é a origem, UTM source, todas as UTMs você consegue ver lá dentro e também a receita. Mas eu, como recomendei também na aula anterior, recomendo que você armazene essa informação, ou seja, você tenha essa configuração do rastreamento, né, do checkout lá, recebendo essas UTMs, a plataforma de vendas, se você utiliza uma boa plataforma, ela vai armazenar essas informações e também vai externalizar essas informações via integração, via automação, via webhook, tá? Então, se você tem essa configuração, se tem essa possibilidade dentro da sua plataforma, eu diria que é o melhor dos mundos, porque você consegue pegar essa informação, externalizar e armazenar essa informação, criando toda a sua inteligência de dados. Então, é basicamente assim que você vê as UTMs, tá? Que eu indico você ver, porque a partir do momento que você configura o script, está passando para o checkout dos UTMs, a plataforma de venda está recebendo essas UTMs porque ela consegue ler a URL do checkout lá em cima e armazenar essa informação, e depois ela consegue externalizar para você via webhook, via automação, você consegue armazenar essa informação para você consultar, e assim você tem uma inteligência de dados, um projeto aí com uma inteligência de dados absurda, tá? Você consegue armazenar essa informação. Por exemplo, eu, como falei na aula anterior, eu tenho isso desde 2021, então eu tenho todas as vendas armazenadas desde que comecei, desde o primeiro dia que eu comecei aqui no digital. Então, é assim que funciona. Eu não comecei, é claro, usando o TEMS, eu conheci a palavra do rastreio, como a gente chama depois, como eu falei, mas eu tenho toda essa inteligência de dados já montada. Eu não fico dependendo de plataformas, por exemplo, como Analytics em si. É claro que você consegue analisar lá. Eu não utilizo plataformas de traqueamento. Muita gente pergunta, a plataforma X é boa para traquear, a plataforma Y é boa. Cara, eu não utilizo, eu faço tudo na mão, eu configuro tudo na mão, porque eu tenho certeza dos dados que eu estou coletando, tá? Tenha essa dúvida. Quando você vê com relação a plataformas de traqueamento por aí, você tem que pensar como que aqueles dados estão sendo capturados. Se aqueles dados estão sendo capturados, você tem que ver isso, você tem que ter certeza, porque às vezes você só instala, é um negócio plug and play, mas você não tem certeza do que está sendo enviado para o seu pixel, o que está sendo enviado de informação para sua campanha, e principalmente depois como você vai armazenar essas informações, se você tem acesso a essas informações, se você consegue analisar em cima delas, porque nada adianta você instalar uma plataforma, ficar dependente dela, uma hora ela simplesmente acabar, parar de funcionar ou falir, alguma coisa do tipo, e você não tem mais os dados porque você perdeu tudo e não conseguiu essa informação armazenada para si. Então tenha certeza que a tua inteligência está concentrada dentro do seu projeto, dentro da sua estrutura, e está disponível na palma da sua mão, tá bom? Então é basicamente assim que a gente fala a respeito do conceito do rastreamento, do traqueamento como um todo, tá bom? Então fique muito ligado a isso, tá? Beleza, agora voltando ao assunto principal, onde é que eu vejo os UTMs? Eu falei, você tem a opção tanto do Analytics, como eu também recomendo você utilizar ele, às vezes pontualmente, porque o analista nem sempre vai estar armazenando o período inteiro, por exemplo, anos e anos aí das suas informações. Então ele tem também um limite, que eu recomendo você fazer é armazenar, como eu falei na aula anterior, para você construir um dashboard e ver essas UTMs centralizadas num único lugar, que é esse dashboard que você constrói, tá bom? Então, faça esse processo, configure o script e entenda que você consegue ver no detalhe da venda das plataformas de venda, como eu falei na aula anterior, mas o melhor cenário é você armazenar essa informação para depois construir um painel, um dashboard, onde você consegue analisar tudo e qualquer coisa relacionada às suas vendas, inclusive as UTMs, tá bom? E claro, se você não viu a aula anterior, eu sugiro que você veja que eu explico um pouco mais sobre o conceito de rastreamento via UTM e também alguns pontos que eu falei nessa aula, tá? Lembrando, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que quem sabe a sua dúvida vire também uma aula curta aqui direto ao ponto, só para centralizar e espalhar essa mensagem, né? Essa resposta para todos aqui que potencialmente podem ter a mesma dúvida que você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula. Cyberpunk.